Salve, salve! Seja muito bem-vindo a esse Café CDF, um pouco diferente, né? Porque ele está sendo gravado ao invés de ser ao vivo. Porque provavelmente nesse momento eu tô num avião, ou descendo no avião enquanto você está assistindo essa aula, mas eu não poderia deixar de entregar essa aula para você, porque esse é um dos conceitos que mais transformou a minha vida. A ideia de multiplicação infinita vai te fazer capaz de se aposentar. Esse é o jeito mais eficiente, na minha visão, de você se transformar numa pessoa que tem muito resultado com pouco esforço. A ideia é basicamente você se transformar num semeador, uma pessoa que vai plantar muitas sementes a partir de agora, e essas sementes vão gerar árvores que vão gerar frutos, e você vai poder colher o resultado desses frutos nos próximos anos da sua vida, até o final da sua vida. Porque, de novo, você vai se transformar num semeador. E existe uma analogia muito boa para te explicar isso, porque é o seguinte, cara, se você pega uma maçã, você corta essa maçã no meio, você olha para dentro dela, você vai saber quantas sementes tem dentro dessa maçã. Mas é basicamente impossível saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. A minha missão aqui hoje é pegar uma sementinha e plantar no seu coração, na sua mente, no seu coração. Eu tenho plena convicção de que essa semente ela vai germinar no coração de uma, duas ou três pessoas. E essas três pessoas vão virar 10, vão virar 20, vão virar centenas, vão virar milhares de sementes. E você vai entender como é que essa parada mudou minha vida. Porque, há, sei lá, uns 10 ou 15 anos atrás, eu era uma pessoa com autoestima brutalmente baixa. E eu tinha o que as pessoas chamam de mentalidade fixa. Eu acreditava que era impossível aprender algo novo. Eu acreditava que eu tinha nascido com certas habilidades e que com essas habilidades eu morreria. Que não dava para me tornar bom em algo. Que ou eu tinha nascido bom em futebol, ou eu morreria ruim em futebol. Ou eu tinha nascido com a habilidade de fazer dinheiro, com a habilidade de desenhar. Desenhar é foda, mano, porque todos os meus primos desenhavam, eles eram muito bons de desenho, e eu era muito ruim. Eu acreditava que eu tinha nascido ruim. Na minha cabeça, os meus primos, eles tinham nascido bom de desenho, eu não conseguia conceber a ideia que eles melhoraram e que eles se tornaram bons. Ah, Aleph, mas existe aquelas pessoas que nasceram com certos dons, existem essas pessoas. Mas existe a possibilidade de você ficar bom em algo. E aí, entrando na minha vida adulta, eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, e lá ele falava exatamente sobre a diferença da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, que a maioria das pessoas que tem mentalidade fixa, elas não sabem que elas podem evoluir. Mas existe uma mentalidade de crescimento, que são as pessoas que elas crescem e elas ficam boas naquilo. E aquilo mudou a forma como eu enxergava a minha realidade. E eu descobri que eu poderia ficar bom em algo. E a primeira coisa que eu consegui me dedicar muito tempo até eu ficar bom foi o audiovisual. Não sei se você sabe, mas eu era videomaker e comecei como videomaker de eventos de música eletrônica. Então eu gravava e editava vídeos em eventos de música eletrônica. Eu comecei com um canal no YouTube. A ideia era ter conhecimento especializado em alguma coisa. Abri um canal no YouTube e comecei a postar um vídeo por semana. Era um vlog de eventos de música eletrônica. O primeiro foi horrível, o segundo também, o terceiro também foi muito ruim, mas naturalmente eu fui ficando bom nessa parada. Um ano depois, eu estava ganhando muito dinheiro, trabalhando com os maiores eventos de música eletrônica, gravando vídeos para alguns dos grandes DJs de música eletrônica. E aí, nesse processo, eu descobri uma outra coisa, né, que era o storytelling. E aí, a minha autoestima ela já estava um pouco mais elevada, porque eu descobri que eu conseguia decidir fazer uma coisa e executar essa parada. E ficar bom nessa parada. Então eu falei, cara, beleza, já que eu fiquei bom em audiovisual, eu quero ficar bom de storytelling e criação de conteúdo. Eu quero ser o melhor disso. E eu era horrível. Escrevendo, eu era uma pessoa muito ruim. Pra ter noção, eu saí do ensino médio sem saber o que era verbo. As coisas que eu ia escrever, elas não tinham coerência. Não dava pra entender o que eu tava tentando dizer. Só que eu decidi ficar bom. E eu fui ficando bom. E esse foi no momento que eu descobri o primeiro nível da ideia de multiplicação infinita. Que foi o seguinte. Eu decidi ensinar. E aí, aquilo que eu estava aprendendo sobre storytelling, criação de conteúdo, não era muita coisa ainda, mas eu entendi que
o sucesso em uma carreira é como uma escada. Imagina, você entra na escada e decide, cara, eu quero ficar bom em criação de conteúdo. Você olha para o topo da escada e existem pessoas lá no degrau 100 dessa escada. E você está distante, você está no degrau 0. E você começa a subir a escada. Só que quando você chega ali no degrau 5, você olha para trás e percebe que existem pessoas que nem começaram a subir ainda. E muita gente tem a crença que você só pode ensinar quando você está lá no degrau 100. Só que isso não é verdade. Talvez você seja a melhor pessoa no degrau 5 para ensinar quem está no degrau 0. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a dar mentorias e criar produtos sobre criação de conteúdo com aquilo que eu sabia. E uma coisa mágica começou a acontecer. Eu percebi que quanto mais eu ensinava, melhor eu ficava. E esse é o primeiro nível da ideia de multiplicação infinita. Quanto mais você ensina sobre algo, mais você aprende. Porque uma coisa é pegar e aprender um livro, estudar um livro e aprender sobre ele. Tentar executar essa parada, você vai aprender um pouco. Outra coisa é tentar pegar este conhecimento aqui e organizar de uma forma clara para ensinar para outras pessoas. Nesse processo, a pessoa que mais vai aprender não é a outra pessoa, a pessoa que mais vai aprender é você. Então, a partir do momento que você decide multiplicar o seu conhecimento, você é a pessoa que mais aprende. E eu posso garantir para você, hoje, aquele objetivo lá no passado se realizou. A gente, com certeza, dentro do mercado digital, somos as pessoas que mais sabem sobre criação de conteúdo do mercado, as maiores autoridades sobre criação de conteúdo do mercado. E isso só é possível porque um dia eu decidi compartilhar conhecimento. A gente jamais teria os resultados que a gente tem em criação de conteúdo, de viralização, de entendimento, se eu não tivesse começado a ensinar. Então, quando você multiplica o seu conhecimento com outras pessoas, você aprende. Quando essa parada desceu na minha cabeça, eu falei, cara, isso vai ser o meu lifestyle. E eu faço isso com tudo que eu sei. Sem medo nenhum, sem nenhuma escassez em relação ao conhecimento, porque eu sei que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E é a primeira coisa que eu recomendo que você faça na sua vida. Tem muita gente que tem essa energia escassa, esse medo de compartilhar aquilo que você sabe, porque você acha que se você compartilhar aquilo que você sabe, as pessoas vão passar por cima de você, mas isso está errado. Quanto mais você compartilha aquilo que você sabe, mais você aprende sobre aquela coisa. Mas isso é só o primeiro nível. Porque nesse processo de crescer na vida, de aprender audiovisual e storytelling, eu comecei a ter muitas coisas para fazer. E dentro do projeto da Hannah, do perfil da Hannah, eu estava num trabalho muito insano de fazer todas essas muitas coisas, né? E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, eu preciso ensinar para outras pessoas esse jeito que eu edito os nossos vídeos. E eu liguei para um amigo, que eu sabia que ele era um amigo que ele estava muito afim de fazer as coisas, ele tinha muita energia. Eu liguei, Pedro, o que você está fazendo? Onde é que você está trabalhando e quanto você ganha por mês? Ele falou, cara, eu trabalho num dentista, uma espécie de secretário aqui no dentista, ganho R$2.000 por mês. E eu não gosto dessa porra. Eu tenho que pegar ônibus para sair de casa e tudo mais. Eu falei, Pedro, pede demissão e vem trabalhar comigo. Eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber para editar os nossos vídeos. Ele falou, tá bom. Pediu demissão. No dia seguinte ele estava aqui em casa, ele ficou imerso aqui em casa e eu não ensinei para ele, eu treinei ele. Intencionalmente, treinei de forma muito eficiente para ele me substituir na edição de vídeo. 30 dias depois, a gente começa um desafio de conteúdo de 32 dias e o Pedro editou os 32 vídeos desse desafio e no final desse desafio a gente fez R$1 milhão. A primeira vez que a gente faturou o nosso primeiro milhão. E olha que doideira. Se eu não tivesse multiplicado o meu conhecimento com o Pedro, isso jamais teria acontecido. E olha que doideira, o Pedro hoje ele nem trabalha com a gente mais. Só que o Pedro ele faz de 10 a 15 mil reais por mês como editor de vídeo. Porque em algum momento eu multipliquei esse conhecimento com ele. Eu peguei a semente que eu tinha e eu plantei essa semente no Pedro, essa semente germinou. E agora ele dá frutos, ele multiplica essa parada com outras pessoas. Você vai entender como isso fica infinito. Você vai entender como isso é a melhor forma de fazer as paradas acontecerem. Porque fica absolutamente imprevisível quando você começa a jogar isso como lifestyle. Porque além de eu multiplicar tudo que eu sei com outras pessoas,
eu também incentivo. Falo isso aqui que eu tô falando pra você nessa aula, falo pra todo mundo ao meu redor, a melhor forma de aprender é multiplicando. Então, todas as pessoas que estão ao meu redor, além de aprender comigo, elas multiplicam na vida de outras pessoas. Que multiplica na vida de outras pessoas. E olha que doideira. Hoje, a gente tem um time. A gente tem 11 pessoas no meu time. 90% dessas pessoas que estão no meu time, elas vieram da onde? Da nossa comunidade. Elas aprenderam com a gente. E olha que doideira, tem mais, é mais profundo que isso, porque hoje, quem toca o nosso audiovisual é o Bruno Adson. Ele que montou essa live, ele que vai organizar com o time de edição dele para essa aula chegar. É ele que faz os vídeos da Hannah e ele que treina o time dele para fazer o vídeo da Hannah. E o Bruno Adson, ele aprendeu sobre criação de conteúdo junto com a gente. Ele aprendeu sobre essa mentalidade, essa visão de jogo junto com a gente. E ele entrou dentro da nossa comunidade e antes de vir trabalhar com a gente, ele já tinha essa visão de multiplicação infinita. Então, ele ajudou várias pessoas dentro da nossa comunidade a ter resultado a partir do nosso conhecimento. E olha que massa. Várias dessas pessoas, algumas dessas pessoas, na verdade, elas voltaram. E hoje elas trabalham aqui com a gente, elas fazem uma diferença brutal no nosso negócio. O que eu tô querendo te dizer? Que eu tinha uma semente, eu multipliquei na vida do Bruno, que toca o nosso audiovisual hoje. Essa semente no Bruno se transformou em frutos. E ele também tinha sementes para compartilhar. Então ele começou a compartilhar essas sementes que ele tinha com outras pessoas. E aí, do segundo nível, essas pessoas que o Bruno ensinou se tornaram pessoas muito boas naquilo que elas faziam. E hoje elas voltaram. E elas fazem parte do nosso ecossistema e elas ajudam a minha empresa a prosperar. Ou seja, aquilo que eu ensinei para uma pessoa se multiplicou para várias. E de alguma forma essa parada voltou para mim. E isso é a visão do motivo pelo qual você não deve ser uma pessoa escassa. Porque mesmo se você ensina uma pessoa, e essa pessoa, você ajuda, você multiplica na vida de uma pessoa, e essa pessoa é ingrata. Essa pessoa, ela na verdade, você ensinou para ela virou seu concorrente, ela roubou o seu método, e essa é uma pessoa ingrata. E você acha que isso é um motivo pelo qual você não deveria mais compartilhar o seu conhecimento. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito no universo. E eu acredito que a multiplicação é uma verdade universal. E até aquelas pessoas que você ajudou, mas elas são ingratas de alguma forma, aquela semente que você está plantando, se você plantou ela com a intenção genuína, aquilo vai voltar para você. De alguma forma. Porque é imprevisível. Pode ser que essa pessoa ensine alguma outra, que em algum momento lá na frente, isso se retorne. Pode ser que aquilo não volte para você imediatamente, mas você está emanando uma energia de multiplicação. E quando você emana uma energia de multiplicação, as coisas retornam para você. As coisas voltam para você. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta agora. Pegue um papel e uma caneta. Eu quero que você desenhe o símbolo do infinito. E é mais ou menos assim, ó. O símbolo do infinito é aquele 8 deitado, né? Ele é um 8 deitado. Eu não sei se você já percebeu, mas o símbolo do infinito, ele tem um X no centro do infinito. Esse X é o X da multiplicação. Só que diferente de um X, o X tem ponta, né? O X, ele tem duas pontinhas lá. Mas diferente do X, o símbolo do infinito não tem pontas. Isso significa que isso cria uma espécie de vórtex. E a ideia é a seguinte, ó, multiplica talento, gera resultado, multiplica talento, gera resultado. Quando você multiplica com as pessoas naturalmente, elas voltam para multiplicar com você de novo. E essa energia, ela não sai desse vórtex de multiplicação infinita e vai criando uma rede infinita de multiplicação na sua vida. Multiplica talento, gera resultado. Multiplica talento, gera resultado. E aí, vai criando uma parada que é mais ou menos assim, ó. Todas as pessoas que você multiplica, elas vão entrando nesse vórtex de energia de multiplicação. E se você tem essa visão de multiplicar na vida das pessoas como um lifestyle, seja na próxima semana, no próximo ano, nos próximos 10 anos, essa energia volta para você. E é por isso que essa parada aqui, para mim, é um estilo de vida. Essa parada, ela faz parte
Eu esqueci a palavra, mas é as virtudes aqui da minha empresa, né? Os valores da minha empresa, multiplicação infinita, um dos principais valores. Primeiro, a ideia de você aprender e você já aprender com essa intenção de vou aprender para compartilhar. Porque quanto mais você compartilha, mais inteligente você fica. Quanto mais você compartilha, mais as pessoas ao seu redor vão conseguir multiplicar com você. Hoje, cada vez mais eu me aproximo de um time que consegue executar as coisas que mais geram resultado na minha empresa. E quanto mais eu tenho pessoas que conseguem gerar resultado na minha empresa, mais eu consigo subir o nível e pensar só numa forma estratégica. Daqui a uns anos, mesmo sem eu efetivamente trabalhar, a minha empresa vai gerar milhões de reais. Por quê? Porque eu multiplico infinitamente na vida das pessoas. Como um lifestyle. Se você me encontra em um evento, se encontramos no evento de marketing digital e você me faz uma pergunta, eu não quero saber se você é meu aluno, eu não quero saber de nada. Aquele tempo que a gente tiver, eu vou te entregar tudo o que eu tenho. Eu vou te entregar as melhores palavras que eu tiver naquele momento, no tempo que a gente tiver junto. Mesmo que essas palavras estejam conectadas com algo que eu vendo, e alguém pode virar e falar, mas isso está na sua mentoria. Eu vou falar, foda-se. Por quê? Porque quanto mais eu multiplico na vida das pessoas, mais as pessoas vão multiplicar na minha vida, mais o universo vai multiplicar na minha vida. E a intenção agora, nesse momento aqui, é plantar uma sementinha no seu coração, para você largar essa escassez e você virar a sua intenção para multiplicar na vida das pessoas, porque isso vai transformar absolutamente na sua vida. E é muito interessante porque eu tinha esquecido um pouco do valor disso daqui, é o motivo pelo qual eu estou fazendo essa aula. Eu estou fazendo essa aula para plantar essa semente no coração, mas também para me lembrar do quanto isso aqui é poderoso. Porque eu tenho que me lembrar que a partir deste momento eu tenho que voltar a fazer isso aqui de forma brutalmente intencional. Porque eu consigo multiplicar mais. Porque eu consigo treinar mais. Porque eu consigo colocar fogo no coração das pessoas e fazer elas agirem da melhor forma possível. Porque esse é o grande atalho para o teu sucesso. Quando você multiplica, você aprende. Quando você aprende, você consegue multiplicar ainda mais. As pessoas que você ensinou, elas vão se tornar árvores que vão gerar frutos e vão conseguir multiplicar outras pessoas. Hoje, o Bruno tem produtos e ele ensina outras pessoas. Hoje, o Pedro já ensinou várias pessoas. Hoje, tem pessoas no meu time que eles me ajudam a entregar mentoria, porque eu ensinei para eles, e aí eles economizam o meu tempo, no sentido de eu deveria estar gastando tempo nessa mentoria, mas eu não preciso. Por quê? Porque tem uma pessoa que sabe tudo o que eu sei em relação àquela parada que a gente está vendendo dentro da mentoria. Eu espero que você esteja entendendo isso. Eu espero que eu tenha plantado essa sementinha no coração de, sei lá, 1, 2, 3, 4 pessoas. É suficiente, sabe por quê? Porque daqui 1, 2 anos, essas 4 pessoas vão se tornar milhares. Porque essas 4 pessoas vão conseguir ensinar para mais 4. Que cada uma dessas 4 vão ensinar para mais 4. E é dessa forma que a gente muda o mundo. E é por isso que você tá aqui nesse Café CDF. Você não tá aqui nesse Café CDF pra, sei lá, resolver a tua ansiedade. Você tá aqui porque nós somos CDF. CDF significa o quê? Ser nerd? Sim, cabeça de ferro, né? Tipo, que as pessoas chamam lá atrás. Só que tem um outro significado, que é criador do futuro. O que é o criador do futuro? O criador do futuro é aquela pessoa que entende que ela cria a própria realidade. Estou aqui para te mostrar que você é capaz de criar tudo aquilo que você quiser. Porque 15 anos atrás, eu me sentia um merda, incapaz de fazer qualquer coisa. E hoje eu faço milhões de reais por ano. Em breve, alguns milhões de reais por mês. Talvez eu me torne bilionário daqui uns 10 anos. Então é possível você criar a sua própria realidade. Só que,
mais relevante do que isso. A gente tem a missão de criar o futuro da próxima geração. E a gente faz isso em comunidade. Como? Multiplicando infinitamente. É impossível que eu faça isso sozinho. Mas é brutalmente possível que eu plante uma semente no seu coração. E coloque na sua cabeça que a melhor forma de prosperar nesse mundo é compartilhando, é multiplicando essa prosperidade com outras pessoas. A ideia de multiplicação infinita é um princípio universal e a gente consegue observar isso pela natureza. Multiplicação infinita é uma verdade universal. E como é que eu te provo isso? Sabe como as árvores prosperam? Multiplicando a genética delas através das sementes. Então, eu sou um semeador que distribui sementes o tempo inteiro e que tem a intenção de formar outros semeadores. Porque se eu multiplico na sua vida, você pode multiplicar na vida das outras pessoas e dessa forma, infinitamente, a gente vai criando um ciclo de prosperidade para o nosso planeta. E é assim que a gente muda o futuro da próxima geração. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que você tá aqui. Você não tá aqui à toa. Você é uma das poucas pessoas que tá vendo o germinar de um novo movimento. Eu tô muito comprometido a fazer uma parada realmente diferente. E eu tô me preparando muito pra isso. E a gente vai fazer história juntos a partir dos próximos momentos. E aqui é só o começo de uma nova era, de uma nova ordem, de um novo futuro que a gente vai construir juntos. E é uma grande honra ter você aqui comigo nesse começo. São poucas pessoas aqui hoje, mas eu te garanto que daqui a um tempo vão ter milhares de pessoas assistindo isso daqui. E que daqui a um tempo, dentro dessas milhares de pessoas, vão ter algumas que também vão impactar outras milhares de pessoas. E sinto que algumas delas estão assistindo esse vídeo aqui. O lance é o seguinte, na próxima semana a gente vai falar sobre a verdade. Porque muita gente acredita que a verdade é relativa. E uma das bases de tudo aquilo que a gente vai construir a partir de agora é a ideia de que existem verdades universais. E essas verdades universais são atalho. Eu podia chamar de atalho, porque é a forma mais simples de você alcançar o resultado que você quer alcançar, mas é o caminho, o único caminho. Deus é a verdade. E tudo que está conectado com a verdade confirma a existência de Deus. E eu não sei o que a palavra Deus significa para você. Eu vou até compartilhar um pouco da minha visão sobre isso na próxima aula. Mas eu não estou falando de religião, eu não estou falando de um cara sentado num trono barbudo, eu não estou falando disso, eu estou falando de outra coisa. E a gente vai entender isso junto nas próximas semanas. Fechou? Espero que você tenha entendido isso que eu tinha para compartilhar com você. Espero que você rasgue isso no seu peito e tente viver isso como um lifestyle. A ideia de aprender e ao mesmo passo que você aprende, você compartilha. Porque você pode começar fazendo isso de forma egoísta. Essa é a melhor forma de aprender. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, Hooked. Como construir produtos e serviços formadores de hábitos. É tão legal que provavelmente eu vou fazer alguma aula sobre isso aqui, né? Porque ele vai e volta, ele te ensina como criar produtos formadores de hábitos e te ensina como o hábito funciona e até vai te ajudar a construir hábitos na sua vida, remover hábitos difíceis e construir hábitos, construir bons hábitos. E para aprender esse livro, toda oportunidade que eu tenho, todo mundo que eu sei que se interessa um pouco por isso, eu compartilho um pouco dessa visão desse livro. É engraçado que quanto mais eu compartilho, mais eu entendo e mais ideias eu tenho de como aplicar isso nos meus negócios. Então, cara, se você quer prosperar, multiplica. Fechou? Eu vejo você na próxima segunda-feira. Provavelmente estaremos ao vivo aqui no Café CDF e eu vou falar para você sobre as verdades universais. Fechou? Um beijo e até a próxima.